Torcedor, Paulinho e Tietê vão jogar juntos? Tietê tá contratado, tá, torcedor? Tá tudo certo. Vai ser anunciado aí nas próximas horas. Tietê tá certo. Ah, mas o Vasco tomou um chapéu do Fluminense. Torcedor, quando há negociação, e aí 2, 3, 4 clubes se interessam, disputam, você pode até dizer que tomou um chapéu, tomou um olé, que você quiser denominar. Agora, quando não está em disputa, quem acompanha aqui o Fanático Vascaíno viu que eu vinha falando, olha, a notícia que vem do Uruguai. No Vasco ninguém confirma a negociação com o La Vega. O que eu soube, e o Vene Casagrande, muito bem informado, confirmou isso também ontem à noite, é que ele foi oferecido, pelo empresário até do próprio Puma Rodrigues, ao Vasco em agosto. E o scout do Vasco não se interessou. Então, assim, sabe aquela história que eu já contei aqui e vou repetir? E vou citar o Davi Luiz como exemplo, porque o próprio disse o que eu já tinha dito, que não tinha negociação com o Vasco. Mas daqui a pouco ele vai fechar com algum clube, né? Especulado no Vasco, Davi Luiz fecha com o... especulado é o cacete, nunca teve especulado, torcedor. Você pode dizer assim, especulado no Vasco, fulano... Quem é o especulado no Vasco? Depois de negociar com o Vasco, Renato Gaúcho acerta com o fulano. Esse você pode dizer, negociou com o Vasco. Mas assim, se não foi procurado, não teve negociação, como é que tomou chapéu como especulado por quem, torcedor? Torcedor, 2025, siga páginas e canais que botam a cara. Simples assim. Tem que ter uma persona. Quem é a pessoa que faz aquele canal? Se não, fica se escondendo atrás de perfil, amigo. Esquece. E as thumbs mirabolantes, meu irmão, aí 2025 você tem que ser página virada, né, torcedor? Mas vamos lá, vou falar de mercado para você. Mais tarde eu vou fazer um vídeo especial, uma retrospectiva da temporada, que vai ser o último vídeo do ano. Mas olha só, Balbuena. O Vasco fez proposta, procurou o Balbuena para saber dele as condições. Chegou a fazer proposta ao clube russo? Não. Ao Balbuena fez uma sondagem, mas é muito difícil essa negociação acontecer. Então, eu afirmo, a negociação com o Balbuena abriu, mas ela é muito difícil de acontecer. 1. Wanderson, atacante que pertence ao Internacional. Negociação acontece. É fácil? Não. É muito difícil? É. Pelos valores que o Vasco hoje não tem como colocar sobre a mesa. O Vasco chegou a sondar para saber outros jogadores? Alguns sim, outros não. Por exemplo, o Isidro Pita, do Cuiabá, é um jogador que está valorizado. O Vasco não tinha condições de comprar o Isidro Pita. Ponto final. Aí os torcedores falam assim, Fábio, mas o Davidson podia jogar no Vasco. Cara, com o salário que ele ganha no Atlético, não podia hoje jogar no Vasco. Infelizmente, a nossa realidade não permite isso. E se o torcedor não conseguir entender que alguns passos têm que ser dados para que a construção longeva aconteça, esquece. Uma outra coisa que eu não consigo entender, torcedor, é vascaíno sacaneando o Vasco. Cara, Marcelo Santana está sendo rápido nos negócios, sendo devagar, beleza. Felipe está acertando, está errando, é devagar, é rápido, beleza. Agora o cara tripudiar em páginas de Vasco, outros fazerem memes, eu até entendo, é do jogo. Agora o vascaíno, sacanear o vascaíno. Sabe para quem o Vasco mais perde? Não é para o rival. Porque nós somos um prato cheio para os rivais, porque nós nos sabotamos, nós nos derrotamos. Seja na parte política, na parte associativa, na torcida. Ontem, em grupos de WhatsApp, várias fake news foram espalhadas. Que é uma? Michael tem um salário de 910 mil reais, vai ser difícil sair. Está indo para Curitiba. O salário do cara não é nem perto disso, nem metade disso. E um ser humano fantástico, que foi importantíssimo em 2023. E um líder fora de campo quando ficou 2024 a maior parte do tempo na reserva. Está indo para o Curitiba. Agora, tem contratos altíssimos e que estão no Vasco. E com dívidas para resolver. Zé Gabriel, Vasco tem dívida, tem luvas para pagar. Como é que você faz para... Zé Gabriel,
você não vai ser utilizado. Uma hipótese. Vamos te liberar. Bom, mas paga o que me deve. E que foi uma dívida contraída na gestão anterior. Mas é Vasco, não importa se é o Pedrinho, se é o Joãozinho, se é o Lúcio, se é o Manuel, se é o Fábio. É Vasco. Tem que pagar. Como é que faz para chegar, Serginho? Você tem um contrato maior, mas seu salário é altíssimo. Como é que faz para emprestar? O outro clube vai querer pagar o que o Vasco tem que pagar porque está no contrato ao Serginho? Não. Como é que desonera uma folha assim? Mas alguns já foram embora. Olha o Rojas, tinha um bom salário. Aproximadamente com encargos, R$450 mil. Voltou para o River e está sendo negociado com o Olímpia. Aliás, o Capasso está voltando. Muita gente acha que o Capasso tem que ficar. Eu não ficaria com o Capasso porque é uma moeda para o Vasco. O Vasco já acertou Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Estão acertados, tá? Vão ser anunciados em breve. Mas mesmo assim o Vasco está no mercado buscando um zagueiro. E espera um zagueiro experiente e que esteja desempenhando. Mas só para voltar ao tema original do vídeo. Tietê e Paulinho podem jogar juntos? Podem. Hugo Moura, Tietê, Paulinho e Coutinho. Tá ruim esse quarteto? Adson e Verratti? Se esse quarteto entrar em campo, por exemplo, significa que no banco eu tenho Jair, Cocão, Maxime, Payet, eu passo a ter banco. Alex Teixeira, 5 opções. Lembra que eu sempre falo que todo time que quer chegar a algum lugar tem que ter 16 titulares? Jogadores do Vasco valorizados, mas até quando? Estranha a movimentação do Olímpia do Paraguai, que tinha um interesse, né, na contratação em definitivo do Manuel Capasso, acaba de fazer uma movimentação no mercado meio estranha, né? O Olímpia adquiriu o Robert Rojas junto ao River Plate por 2,2 milhões de dólares, cerca aí de 13 milhões de reais. Uma negociação bem excêntrica, né? Bem complicada de se entender, já que o Olímpia demonstrava um interesse em adquirir Manuel Capasso de forma definitiva, jogador que foi destaque no Olímpia. Agora eu me pergunto, qual foi a grana que se gastou no Rojas que não poderia se gastar no Capasso? Será que o Olímpia não encontra mais no Manuel Capasso esse jogador que iria fazer ali a composição de elenco? Para 2025, o Manuel Capasso não está tão bem assim, porque se a gente for comparar o Robert Rojas com o Manuel Capasso, é algo que no ano de 2024 gabaritou ali muito mais o Capasso do que propriamente o Robert Rojas, né? Mas enfim, o Olímpia vai e faz a contratação do ex-Vasco Robert Rojas, que pertencia ao River Plate, e o Manuel Capasso se reapresenta ao Vasco no dia 6 de janeiro junto com o elenco principal. Claro, não existe ainda a chance de descartar uma possível saída, né? A gente sabe que clubes do próprio país, do Paraguai, querem a contratação do Manuel Capasso. E o Libertad já demonstrou o interesse e pode avançar uma proposta aí o quanto antes, né, para o zagueiro argentino que pertence ao Vasco. Manuel Capasso vai estar, obviamente, né, na cartilha para o técnico Fábio Carille, a ver realmente o que vai fazer com o jogador, mas parece que sair do Vasco no ápice da sua valorização, é assim que a diretoria do Vasco entende, que o Manuel Capasso escalou ali, né, uma montanha, chegou no pico ali e não vai se valorizar mais. A partir dali, acabou. Então, o Vasco entende que ele está ali, ó, no ápice, no nível mais alto de valorização, e para vendê-lo, o momento será agora. Então, dentro, né, das perspectivas da diretoria do Vasco, uma venda do zagueiro Manuel Capasso é quase inevitável, e a gente vai estar, obviamente, observando, né, o Libertad já tentando avançar aí em alguma proposta para o jogador muito em breve. Situação que pode se desvincular ao Vasco, né? O jogador pode se desvincular ao Vasco também de forma definitiva, mas também não é descartado um pedido de empréstimo aí da equipe paraguaia. Vamos ver como que vai se movimentar essa situação acerca do Capasso. Eu queria, obviamente, saber a sua opinião, se o Capasso tem vaga, se você permaneceria com ele, qual seria a sua movimentação acerca desse jogador. Vai ali nos comentários deixar a sua opinião. Bom, não é só o Manuel Capasso que tem interesses de clubes do exterior. E de forma surpreendente, Cleiton Silva despertou o interesse do Benfica de Portugal, dos gigantes ali do futebol português. O Cleiton Silva que vem fazendo gol no Rio Ave, né, de Portugal, né, clube de Evangelos Marinax. O Cleiton Silva saiu em baixa aqui do Vasco, né, ele veio,
contratado, saiu em baixa, está emprestado lá, e o Benfica pode avançar numa proposta para o jogador, né? Deve avançar numa proposta muito em breve. Jogador que em 18 jogos tem 10 gols e 1 assistência. São números muito bons, principalmente para o futebol português. E a situação envolvendo o Cleiton Silva com o Vasco, parece que o Gigante da Colina não vai aproveitá-lo. Então, muito provavelmente, o Vasco receba uma proposta aí do Benfica para a contratação em definitivo de Cleiton Silva. Destaque, vamos lá, é o 3º artilheiro da competição lá em Portugal. Destaque do futebol português. Acho que o Cleiton Silva ele tem uma particularidade, né, no futebol português. Parece que ele gosta de jogar lá, porque aqui no Brasil ele chegou e foi muito mal no Vasco, não serve para a torcida do Vasco, não serve para as últimas comissões técnicas que passaram pelo Vasco, mas parece que em Portugal o jogador brilha, que faz muitos gols. Então, claro, eu queria saber a sua opinião, se você também negociaria o Cleiton Silva aí numa possível proposta do Benfica. Eu venderia na hora. Jogador que não vestiu bem a camisa do Vasco. E a gente observa, né, o jogador se valorizando lá no Rio Ave de Portugal. Bom, vamos falar sobre Joaquim Lavega, né? Foi uma notícia que esquentou ontem, né? Agitou o torcedor vascaíno, porque o Fluminense acertou com um jovem promissor do futebol uruguaio por 5 temporadas. Mas o Vasco não fez proposta. A informação do Vene fala que o scout do Vasco rejeitou, né, recusou ali o nome, falou que o jogador não tem as características necessárias, enfim. Falando de scout do Vasco, é sempre um pesadelo para o torcedor vascaíno, né? A gente olha para o elenco, a gente vê Jean Davi, a gente vê algumas peças que, se foram aprovadas pelos scouts e o Lavega rejeitado, eu acho que eles precisam procurar um novo trabalho. E a diretoria do Vasco precisa clicar o botão de alerta, porque quando a imprensa uruguaia crava o Joaquim Lavega no Vasco, né, informação vinda de lá, eu começo a buscar algumas informações sobre o jogador, né, e conversando com um dos amigos que eu fiz na pré-temporada do Vasco no Uruguai, o Juan Lange, até agradecer ele aqui pessoalmente aqui pelas informações, pelo abastecimento de informações sobre o Joaquim Lavega. Eu agradeço muito a ele ter enchido o nosso conteúdo, né, de muito, mas muita informação sobre o jogador. E a gente observa, né, realmente, um jogador muito promissor, um jogador que tinha o interesse de vários clubes, principalmente clubes lá do Uruguai, um jogador que, sim, quem está buscando oportunidades de mercado não pode deixar de lado um jovem de 19 anos que joga na seleção uruguaia, né, escapar. É uma oportunidade de mercado, sem contrato. O contrato dele acaba hoje. Hoje ele não tem vínculo mais nenhum. Assinou com o Fluminense, né? Mas hoje ele não teria vínculo nenhum com o River Plate do Uruguai. Então, eu não sei qual é pior. Você ir no jogador, perder ele para o Fluminense de forma muito fácil. Ou não ir no jogador. Eu não sei qual é a pior. Você deixar uma oportunidade de mercado, já que você está no mercado atrás de oportunidade de mercado, né? Se você está atrás de oportunidade de mercado, o Lavega é claramente uma das melhores, né? Um promissor no futebol sul-americano, que joga na seleção do seu país. Ponto final. Oportunidade melhor do que essa. Sem contrato, você não vai gastar nada para trazer o jogador. Não existe possibilidade melhor. Então, se o scout do Vasco, segundo a informação do Vene, recusa, né, o nome, não aprova o nome de Joaquim Lavega, tem algum problema no scout, porque as informações que a gente traz do Uruguai são que o jogador é uma das estrelas, né, um dos melhores jovens do futebol uruguaio. Então o scout não está sabendo, ou a imprensa do Uruguai que acompanha o jogador a temporada inteira está errada, né? E os scouts do Vasco que nunca acertaram porcaria nenhuma estão certos. Mas para mim, eu confio muito mais na imprensa uruguaia do que propriamente o departamento de scout do Vasco. Então, para mim, eu não sei qual é pior. Você ir no jogador e perder para o Fluminense, o atleta, né? Ou você não ir no jogador. Eu não sei qual é a situação mais crítica, né, dessa movimentação. Enfim, queria saber a sua opinião acerca desse assunto, porque confesso para você, quem vai no mercado, né, e contrata jogadores como, por exemplo, o Jean Davi, a gente usa o Jean Davi como exemplo porque é um jogador que chega, não dá certo e é aprovado pelos scouts do Vasco, né? Os números, eles são viabilizados. Agora, como você aprova algumas peças que hoje tem no elenco, e a situação envolvendo Daverson, que é um jogador que acabou com o River Plate lá na Libertadores, Joaquim Lavega, que vem sendo a estrela, né, dos últimos meses no Uruguai, não são aprovados por esse scout.
Pelo amor de Deus, Pedrinho, essa foi para fechar com chave de ouro. Eu não sei qual é a pior. Eu falo para você, ir atrás do jogador e tomar um chapéu, segundo informações isso não aconteceu, ou nem ir atrás do jogador por falta de competência de análise. Eu não sei qual é a pior situação. Eu queria saber a sua opinião agora para fechar 2024 com essa, vai ser complicado. Mas vai lá nos comentários. Fala, rapaziada, saudações vascaína, tudo vocês ligados aqui no canal. Sou mais Vasco News hoje, galera, e falando de Vasco, movimentações do mercado da bola, depois do dia de ontem, com essa perca, né, do jogador Lavega, o Vasco perde para o Fluminense. Esse jogador é um jogador promissor, com muita qualidade, que poderia vir a agregar muito, tendo em vista que o Vasco precisa de um jogador para aquela posição. Mas página virada, vamos embora para o giro de notícias do Vascão, que está espetacular. Bom, o Vasco sondou o zagueiro Rodrigão, atualmente no Zenit da Rússia, foi sondado pelo Vasco para entender, né, quanto o jogador ganha, se tem a possibilidade, se tem o interesse de vir ao Brasil. Informação do pessoal do BTB Esporte, e o clube sondou a situação do jogador. Depois da saída do Léo, né, que foi para o Atlético Paranaense, o Vasco mira a oportunidade de mercado, aí vai vendo no mercado quem pode ser esse jogador. Já acertou com o zagueiro Lucas Freitas e também o Lucas Oliveiras, do Cruzeiro. Lucas Freitas do Juventude chega ao Vasco sem custo, somente pelo salário. E o Vasco também tem a contratação já certa de Tietê, como o Fábio Azevedo também disse no início do vídeo, já deixando os créditos para eles aí, tanto para ele como para o MCV Play. E o Tietê já é jogador do Vasco, o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas também. A dupla de Lucas, né, na zaga, imagina. A dupla de zagueiros não tão bons, né, para o Vasco. A vantagem é que o Vasco dá uma rejuvenescida com a saída de Maicon e Léo, mas tem que trazer um jogador de alto nível. Uma outra informação também do pessoal do BTB Esporte é relacionado a Wanderson. O Wanderson, que pertence ao Internacional, né, tem contrato com o Inter. O Inter adquiriu o jogador lá do time onde ele jogava, na Rússia também, e ainda tem algumas parcelas a ser paga, e o Vasco tem interesse nesse jogador. Só que o Vasco esbarrou numa pedida salarial do atleta. O atleta pediu cerca de R$800 mil mensais pelo seu salário, pelo salário do jogador. E o Vasco vê isso aí como não possível, né? Eu acho um bom jogador, acho que chegaria para ser titular absoluto, botaria qualquer outro ali do atual elenco no banco, mas fazer o quê? Falta aí o Vasco avançar nessas negociações. O Vasco não anunciou nenhum jogador para a temporada ainda. Sabemos que tem jogador acertado aí, como o goleiro Daniel Fusato chega ao Rio no próximo dia 4 e se apresenta ao elenco no dia 6/1, na representação. Então o Vasco tem essa possibilidade. Relacionada a Balbuena, rapaziada. Balbuena, a informação é o seguinte: o Vasco tem negociação com esse jogador, só que é difícil, é muito difícil, tendo em vista que os russos são complicados para negociar jogadores assim de forma tranquila. Nosso rival mesmo teve uma dificuldade muito grande, não conseguiu contratar o Claudinho já umas 2, 3 vezes, e não consegue. Então é difícil negociar com eles. Uma outra informação para fechar é que Manuel Capasso volta ao time, né? Volta ao time do Vasco, se reapresenta, e um antigo jogador do Vasco, Robert Roja, acerta a sua ida para o Olímpia, onde o Manuel Capasso estava. Não fecharam com o Manuel Capasso, mas também fecharam com o ex-jogador do Vasco. Então, incrível, né, rapaziada? Essa situação. Um jogador que eu tenho informações aqui que tem interesse, o Vasco tem interesse nele, que apareceu aí no mercado como uma possibilidade, é o jogador Reinaldo, lateral esquerdo Reinaldo, que está no Grêmio atualmente, foi oferecido ao Vasco. O Vasco viu com bons olhos esse jogador rápido, bate bem falta, seria uma boa oportunidade para o Gigante da Colina. E vocês gostam dessa oportunidade, sim ou não? Deixa nos comentários para nós sabermos a sua opinião, que é muito válida aqui. Valeu, tamo junto, fui!